Bom dia, estamos aqui reunidos, para juntos aprendermos a palavra. Vamos se colocarmos de pé, vamos orar. Graças a Deus, um tempo chuvoso, mas estamos aqui para adorarmos ao nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, nesta manhã, pela tua presença, Senhor, em nossas vidas. Meu Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio e pela oportunidade que temos, ó Deus, de estar, Senhor, na tua presença para enaltecer, glorificar, Senhor, o teu santo nome. Meu Deus, toma a direção, ó Pai, das nossas vidas nessa manhã, que estamos aqui reunidos, ó Pai. Venha, Senhor, nos orientar pelo poder da sua palavra nesta aula, nessa escola bíblica dominical. Ó Pai, porque uma das escolas melhores do mundo, meu Pai, é essa aqui de manhã, aonde estamos reunidos para aprender a sua palavra. Meu Deus, toma a direção, toma as nossas vidas, ó Pai. Guarde, Senhor, a nossa casa. Nos oriente, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos para a lição de número 11, a cura divina no ministério de Jesus Cristo. Vamos falar aqui sobre a origem e a natureza das enfermidades, amém? Glória a Deus. Daqui a pouco já estará dando 9 horas. Vamos aqui falar umas partes. Aí domingo que vem nosso professor William estará aqui trazendo a conclusão, em nome de Jesus. Glória a Deus. A origem das enfermidades. Vamos ler um pouco aqui o resumo. O mundo criado por Deus foi o melhor para a humanidade. Infelizmente, depois dos eventos trágicos do Éden, Adão e aqueles que seriam seus descendentes tiveram de aprender a conviver num ambiente diferente, numa realidade em que o pecado e todas as suas consequências malévolas passaram a existir. As doenças são resultado direto dessa desestruturação da ordem primitiva da terra. Amém? Apenas até aqui. Vamos, pois, observar nessa etapa da lição de número 11 sobre a origem das enfermidades. Sabemos que por causa de um homem veio a morte, veio a doença, veio a consequência. E Deus, quando havia colocado o homem no jardim do Éden, Deus havia dado ordens para o homem não quebrar princípios. Porque algo que nós temos que valorizar e que Deus sempre valorizou e Deus sempre valoriza é princípios. Deus não quebra princípios. Então Deus havia orientado Adão, a mesma orientação que Deus deu para Adão, Adão vai orientar também Eva, porque Deus disse que no dia que comeres do fruto proibido, certamente irá morrer. E observaremos que a primeira morte que Deus está se referindo aqui é a morte espiritual. É a separação de Deus com a sua criatura. E com consequência, essa morte viria a morte também física. Observe que quando a palavra morte, a primeira palavra morte fala aqui quando Deus diz para a sua criação não desobedecer. E observaremos que quando o homem desobedece, a primeira morte vai acontecer, que é a morte espiritual. Deus se retirando da sua criatura. E com isso, através do pecado, o homem ia trabalhar, a mulher ia sofrer dores de parto, a mulher ela ia ser dominada pelo seu marido, por causa do pecado que entrou no mundo. E observaremos que por causa desse pecado, toda a raça humana também sofreu a consequência. Observaremos que Deus, quando Ele orientou a sua criação a não desobedecer, Deus queria o quê? Trazer paz, saúde, cura, renovo, transformação. Mas o homem perdeu esse direito por causa da sua ignorância. E a pior enfermidade
é a enfermidade da alma. O que Adão e Eva sofreu naquele exato momento foi a enfermidade da alma, a enfermidade de Deus ter se afastado da sua criatura. Sentiram um vazio em seu peito, sentiram que Deus havia se retirado, que a presença que estavam sobre eles haviam se retirado, porque Adão e Eva tinham o privilégio de ver Deus, tinham o privilégio de conversar com Deus, tinham o privilégio de ter harmonia profunda com Deus, mas através da rebeldia, da desobediência, de ter dado ouvidos à voz de Satanás, eles perderam esse direito e veio sobre o homem a enfermidade. E nós iremos observar que quando a enfermidade espiritual domina a mente do homem, domina o psicológico do homem, domina a estrutura do homem, o homem vai sofrer abalos espirituais. E foi isso que Adão e Eva sentiram, o abalo espiritual, sentiram a enfermidade espiritual tomando conta de dentro das suas almas. Eles sentiram que aquele gozo, aquele refrigério que eles tinham com Deus havia se perdido. E nós iremos observar que a mulher vai sofrer a consequência, o homem vai sofrer a consequência, e todo aquele que nasce também sofre essa consequência do pecado. Davi disse que dentro do ventre de sua mãe ele já foi gerado em pecado, por causa da desobediência de um homem. Todos fizeram parte desse eixo. Todos que nascem já nascem em pecado por causa de Adão e Eva. Deu para entender? Vamos aqui para enfermidades do corpo. Amém? Pelo tempinho que temos. Falta quantos minutos? Falta 28. 20 minutos? 28. Glória a Deus. Vamos aqui correr um pouquinho. Enfermidades do corpo. Estas são as mais evidentes e conhecidas por nós. Não é correto dizer que enfermidades específicas sempre são originadas de pecados individuais. Lembremos-nos de Jó, aquele que foi oprimido por uma enfermidade de origem satânica. Alguém pode abrir Jó, capítulo 2, versículo 7? E do cego de nascença, uma vítima de doenças que alcançou graça diante de Jesus. João capítulo 9, Gabriel pode abrir por favor, João capítulo 9, versículo 1 e 4. E até mesmo o lamentável caso de Mefibosete, que sofreu consequências em sua vida em virtude de atos impensados dos outros e de um acidente que ele foi ocupado. 2 Samuel 4:4. Existem doenças que oprimem pessoas durante anos. João capítulo 5, versículo 5, Lucas 13, versículo 16, Atos 9, 33. Vou ficar somente por aqui. Enfermidades do corpo. Observaremos que há dois tipos de enfermidades: a enfermidade física e a enfermidade espirituais. É muito bom nós já termos em tópico que Jesus ele tem o poder de curar tanto a física e tanto a espiritual. Mas eu estive estudando e buscando a entender que Jesus sempre vai querer tratar com a doença espiritual. Porque a doença espiritual, ela precisa ser cuidada através da palavra de Deus. Então, dentro dessas enfermidades do corpo, Jesus ele tinha o poder de curar, transformar pelo poder da sua palavra. Quando aquela mulher que havia sofrido uma enfermidade durante 12 anos, era descartada da sua família por causa do fluxo que ela tinha, e com isso ela não podia habitar com a sua família, mas ela estava se jogada, porque
todo aquele que viesse tocar nela ou ela tocasse ia estar também contaminado pela lei deles. E a Bíblia Sagrada diz que ela vai romper a multidão e vai tocar em Jesus. Então observe que quando ela toca em Jesus naquele exato momento, Jesus não vai olhar primeiro para o físico dela, mas ele vai olhar primeiro para o espiritual, porque Jesus sabia que a alma dela estava totalmente precisando de receber uma palavra, de um ânimo espiritual. Então quando ela toca, ela estava tocando na veste de Cristo, então ela estava tocando ali na própria palavra, na própria mensagem. Então Jesus, nos seus milagres, como o cego Bartimeu, como aqueles leprosos, observaremos que Jesus tratou com eles de uma maneira espiritualmente, primeiro limpando o interior da vossa alma, porque observaremos que dentro dessa lição, quem abriu aí em Jó capítulo 2 versículo 7, pode ler por favor? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Observaremos aqui que o próprio Deus permitiu que o diabo viesse tocar em Jó. Então observe aqui, Satanás não vai tocar no espiritual de Jó, ele vai tocar no físico, porque o próprio Deus diz, você pode tocar em tudo que Jó tem, no físico, você pode tirar os seus bens, mas tem algo, você não pode tocar na alma, no coração de Jó, porque somente Deus tem o poder de tocar. Então Deus, ele permitiu que Satanás viesse tocar no físico de Jó, mas só que o espiritual de Jó estava restaurado pela palavra. Então o que fazia Jó ter forças, o que fazia Jó ter a sua vida restaurada era o teu espiritual com Deus. Porque ainda que o físico estava apodrecendo, ainda que o físico estava morrendo, o espírito de Jó estava curado para entregar a perfeita adoração para Deus. Então nós iremos observar que dentro dessa lição 2, enfermidades do corpo, Jesus, ele permitia que as pessoas viessem muitas vezes sofrer com aquelas enfermidades, mas ele sendo filho de Deus, ele tinha o poder de curar, porque observe que ele disse, quando ele foi ressuscitar Lázaro, que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então observe que todas as enfermidades, seja do corpo, seja espiritual, Jesus tem o poder de curar. Gabriel pode ler aí por favor em João 9, versículo 1 e 4. 1 e 4. Isso, por favor. João capítulo 9, versículo 1 e 4. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Até o 4? Até o versículo 4, por favor. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Vamos observar aqui que Jesus, ele vai quebrar protocolos. E os protocolos que Jesus vai quebrar eram as regras que queriam impedir o homem de receber a sua cura. O interessante de Bartimeu é que a sua alma clamava Abba, Pai. Ele clamava ao Pai. Ele tinha a certeza que Jesus podia curar as suas enfermidades espirituais e dar a sua visão. Mas o interessante é que, como o nosso diácono Gabriel leu, é que Jesus, ele vai olhar para dentro dele. Jesus, ele vai olhar para o grito de socorro que estava dentro de sua alma. Porque Jesus, ele olha para o grito de socorro que há dentro de nós, pela nossa alma estar aflita e machucada.
Então Jesus, ele estava contemplando a aflição de Bartimeu. Ele estava contemplando que o espírito de Bartimeu estava precisando de um algo, estava precisando da cura, estava precisando de ser transformado, estava precisando que o seu espírito viesse de se despertar e ele pudesse se achegar mais a Deus. E observe que a multidão, ela impedia que ele viesse gritar, mas a sua alma, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então quando Jesus ele mandou chamar aquele homem se colocou de pé, e a pergunta de Jesus foi: o que tu queres que eu te faça? A pergunta foi: Senhor, eu quero ver. Então naquele exato momento, quando Bartimeu ele diz, eu quero ver, Jesus estava olhando para dentro da sua alma. A sua alma precisa se despertar para que possa receber a visão, para contemplar a glória de Deus sendo manifestada. Então observe que muitas vezes a enfermidade do espírito, seja física, ela faz o homem se despertar, para o homem entender que somente Deus tem o poder de curar o espírito, de curar o físico, para que o nome dele venha a ser glorificado sobre a enfermidade. Amém? Vamos aqui falar sobre enfermidades da mente. Tem mais quantos minutos? Por favor. 18. Está dando para poder entender completamente a aula? Glória a Deus. Peço um pouquinho perdão, que está correndo um pouco, porque já vamos ter o nosso culto, mas eu creio que domingo que vem o nosso professor já continua em nome de Jesus. Enfermidades da mente. A Bíblia não é um manual de psicologia, muito menos um livro preocupado em relatar quadros psicológicos de modo detalhado. No entanto, há vários textos e episódios que apontam para pessoas com sofrimentos psíquicos. Por exemplo, o sofrimento estarrecedor e profeticamente anunciado em virtude da desobediência do povo de Israel. Por favor, William, abre Deuteronômio, capítulo 28, versículo 34. Anon em seu desejo compulsivo por lamar. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 2. Ou aquilo que Paulo chama de tristeza para a morte, em 2 Coríntios 7, 10. Gabriel, abre por favor aí, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. O texto de Provérbios 18, 14, extraído da cultura sapiencial judaica, demonstra-nos